lá combatentes do Norte da Guerra. A crise da Ucrânia, ela vive aí praticamente os seus estertores, né? Por que a gente diz isso? Os financiamentos americanos, ao que tudo indica, vão diminuir, né? A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi pega numa conversa indiscreta aí, em que ela revela o desânimo da Europa com os rumos da guerra, né? Os russos estão quase cercando Ardívka. Os equipamentos de guerra eletrônica e defesa aérea da Rússia se aperfeiçoaram bastante nos últimos meses, estão gerando muitas baixas nas forças armadas ucranianas. O general, né, o general Zaluzhnyi deu uma entrevista bastante desanimado, dizendo que nem os F-16 vão mudar o curso da guerra, devem chegar, talvez cheguem no final deste ano, ano que vem aí, mas dificilmente vão alterar os rumos da guerra, porque no terreno, né, a situação se encontra muito difícil e a aviação não faz milagre, essa é que é a verdade. Mas todo esse quadro a gente já tinha previsto mais ou menos, né, no último ano aqui para você. A gente falou, olha, a situação é muito difícil, a Ucrânia virar esse jogo, uma série de fatores que a gente já elencou aqui no canal da Guerra. Mas na direção contrária disso, nós vimos expoentes da OTAN, né, como o general David Petraeus e o general Ben Rhodes, dizendo que a guerra estava bem, que a Ucrânia ia vencer. O Petraeus, antes da malfadada ofensiva que começou em junho, né, ele falou que a ofensiva ia ser bem sucedida, etc. E a ofensiva não saiu do lugar, essa é que é a verdade, patinou o tempo todo. Então isso leva a gente a fazer um questionamento. Que tipo de generais a OTAN está formando, né? Porque ou essas pessoas são ingênuas, ou estão mal informadas, ou outra coisa aí, né? Que não convém nem aventar aqui nesse vídeo. Mas o fato é que se uma boa parte dos generais da OTAN, né, tiverem aí a mesma visão de mundo que o Petraeus, o Ben Rhodes e outros aí também que andaram falando, né, bobagem aí, andaram falando, fazendo uma avaliação bastante imprecisa da guerra da Ucrânia, né? Se esse pessoal, se isso for uma amostra, uma biópsia do que é a OTAN hoje, eu penso que a entidade ela vai muito mal. Essa aqui é a verdade. Bom, o que acontece é o seguinte, no geral, e eu já falei diversas vezes isso, fiz a entrevista do Martianov aí também, tá? O pessoal que assistiu gostou bastante. No geral, o que acontece, gente? Qual é o problema dessa história toda, né? Os Estados Unidos, eles se viciaram em algumas guerras. O Afeganistão, já falei bastante a respeito disso, mas uma outra guerra que eu acho que prejudicou bastante a visão militar dos Estados Unidos foi a Guerra do Golfo. Por quê? Eles lutaram contra o exército Saddam Hussein em 91, na recuperação do Kuwait. Era um exército que estava emasculado em virtude das sanções, aí, etc. E não tinha condições de fazer frente à alta tecnologia que os americanos e seus aliados levaram para o Golfo, na forma de guerra eletrônica, né? Bombardeio de precisão, aeronaves stealth e outros aí. O Saddam não tinha condições de fazer isso, de fazer frente a isso. Tanto em 91 e 2003, quando os americanos invadem o Iraque, em 2003 a situação estava bem pior ainda, a situação se deteriorou mais ainda. Então, o que acontece nessa história toda? Os Estados Unidos ganharam em 91, ganharam em 2003, depois invadem o Afeganistão nesse meio período aí, né? Lutam contra uma insurgência mal armada, lá, essa que é a verdade. O Talibã, ele tinha uma presença bastante aprofundada, né? Praticamente uma onipresença no Afeganistão, mas não tinha condições de enfrentar o exército americano e seus aliados da OTAN no Afeganistão. Então, isso aí tudo foi deformando a visão de guerra das lideranças dos Estados Unidos. Quando eles foram para a Ucrânia, acharam que essas condições iam se repetir. Mas nós alertamos aqui diversas vezes no canal Arte da Guerra que as condições da Ucrânia são completamente diferentes. A Rússia tem um dos melhores sistemas de guerra eletrônica do mundo, tem uma indústria de defesa poderosíssima, né? uma quantidade incontável de escritórios de projetos que estão lançando armamentos novos aí praticamente todo ano. Então a Rússia não é o Talibã, não é Saddam Hussein. E aí aconteceu, né, essa debacle aí, esse verdadeiro
massacre de ucranianos que nós estamos presenciando. O que a gente vai concluindo disso tudo, né? Que os Estados Unidos está sendo militarmente comandado por um bando de tolos. Essa que é a realidade. A gente que não consegue, gente autoiludida que não consegue perceber, né, a realidade militar do planeta. Porque eu penso da seguinte forma: a Rússia é um colosso militar, apesar de gastar muito menos que os Estados Unidos. A China tem a tendência a ser um colosso militar maior ainda, porque tem um poderio fabril, um poderio industrial muito maior que o da Rússia. A China, que se engajar numa economia de guerra, os Estados Unidos vão passar apertado. E parece que essa gente do Pentágono não está entendendo isso, né? São iludidos, incompetentes, essa é que é a verdade, tolos, né? Não conseguem entender o que está acontecendo no mundo e vão produzindo um desastre após o outro. Bom, agora nós temos a situação de Israel. Por enquanto, a coisa ainda está na mão do Departamento de Estado americano. O secretário Antony Blinken, ele tenta negociar ali um cessar-fogo, o que é que seja, né? Esperamos que ele consiga. Vamos torcer aí, né? Porque a gente não sabe se uma guerra começar, uma guerra generalizada começar agora no Oriente Médio, a gente não sabe aonde ela vai terminar. O problema todo, a questão toda não é essa. É se o Blinken falhar e entrar em ação o Pentágono, sai o Departamento de Estado, entra o Departamento de Defesa. E a gente não sabe onde essas coisas vão parar. Porque é o que eu já falei, os Estados Unidos hoje é comandado por um bando de generais incompetentes. Gente sem condição de conduzir aí uma guerra em termos modernos. Por que eu digo isso? Porque você pega aí, o Pentágono gasta quase $1 trilhão por ano. Você tem a Rússia com uma fração disso em termos de gasto de defesa, conseguiu enfrentar os 30 países da OTAN, mais 10 aliados dos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia ela faz um uso muito mais eficiente dos seus militares e dos insumos que lhes são destinados. Essa é que é a grande verdade. Então fica o questionamento, né? Que tipo de generais a OTAN está a formar? E quando eu digo isso, eu falo também dos países que se espelham nessa formação da OTAN, que não é uma formação boa, essa é que é a verdade, né? Precisa de uma revisão completa. Eu acho difícil eles fazerem isso aí. Essa escola de formação de militares dos Estados Unidos e seus aliados já vem deformada desde 1945, quando eles se basearam aí na doutrina de alguns oficiais alemães que haviam lutado contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Nós já fizemos vídeos falando isso, existem excelentes vídeos americanos falando disso aí, e esse pessoal passou uma noção completamente errada, né, do que era a Rússia, do que era a União Soviética. Eles só falaram para os americanos aquilo que os americanos queriam ouvir. Essa é a realidade. Muito da verdade foi varrida para baixo do tapete. O fato é que toda essa percepção errada do que foi a guerra na União Soviética entre 1941 e 1945 acabou deformando, né, 80 anos de formação de sucessivas gerações de militares dos Estados Unidos. O resultado é esse quadro que nós temos aí hoje, né? Um bando de generais completamente desconectados com a realidade militar moderna.